Vamos dar início agora a essa conversa nossa, o webinar, cujo título é Barreiras Verdes no Comércio Internacional, Desafios para os Grandes Exportadores de Commodities como o Brasil. O foco é a União Europeia, e não por outra razão. Nós convidamos a Emily Rees para estar aqui conosco, e ela vai fazer a palestra de abertura. Não chega a ser uma palestra, são 15 minutos, para que a Emily, que tem um conhecimento raro, uma perspectiva, digamos, de dentro da União Europeia, embora ela não seja ligada à União Europeia, ela não represente a União Europeia, ela tem uma consultoria que se chama Trade Strategies e ela tem uma larga experiência nessa área do comércio internacional. Ela tem quase que tripla nacionalidade, britânica, francesa e brasileira, fala um português excepcional, conhece o Brasil, é membro sênior do Centro Europeu de Economia Política Internacional em Bruxelas e foi, eu não sei se eu faço a flexão de gênero aqui, se é a DIDA, eu acho que sim, a DIDA comercial da França no Brasil, no início da sua brilhante carreira. Então, a Emily começa dando digamos, uma espécie de panorama de como é que estas questões surgiram no âmbito da União Europeia e qual é a opinião dela a respeito dos desdobramentos de medidas que podem afetar de maneira importante as exportações de commodities para a União Europeia. Não preciso nem falar que esse é um tema muito central para o Brasil. Temos aqui conosco também o Marcelo Brito, que é engenheiro de alimentos, tem uma larguíssima experiência no setor privado e, na sua encarnação mais recente, foi presidente do conselho da ABAG. Eu digo foi no pretérito perfeito, porque hoje, Marcelo, aliás, te agradeço muitíssimo, porque você saiu da reunião do conselho, que marca o fim do seu mandato iniciado em 2016 na ABAG, para estar aqui conosco. Mas como você me disse que o mandato se estende até 31 de dezembro, apresento você aqui como ainda presidente do Conselho da ABAG, mas você está aqui, digamos, com vários chapéus, né? Porque tem uma larguíssima experiência, tanto no setor privado quanto nas associações representativas do agronegócio. E, por fim, André Nassar, que é engenheiro agrônomo pela ESAL, que tem mestrado e doutorado pela FEA USP, também uma larga experiência no setor público e no setor privado, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e hoje é o presidente executivo da ABIOV. Antes da gente dar início à nossa conversa, que vai transcorrer da seguinte maneira, Emily faz a apresentação inicial, 15 minutos, André faz comentários de em torno de 10 minutos, Marcelo outros 10 minutos, e depois a gente vai fazer disso aqui uma conversa, aproveitando aqui as perguntas que o público vai nos apresentar, e essas perguntas podem ser feitas através aqui do nosso bate-papo. Antes de colocar a bola em movimento aqui, eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês para fazer um agradecimento, que é de praxe, mas é sincero, às empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Queria agradecer a todas e a cada uma delas. Tenho certeza que hoje, em particular, para algumas das empresas que estão aqui representadas, o tema é relativo ao core business dessas empresas. E sem maiores delongas e renovando os meus agradecimentos aqui, eu passo a palavra para você, Emily. A bola é tua. Eu faço o papel chato aqui de marcar um pouco o tempo de jogo, tá? Mas garanto para você que eu não vou chamar o VAR para dirimir nenhum lance controverso aqui. Obrigada, Sérgio, e queria agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso pelo convite, né, de participar desse debate hoje sobre as barreiras verdes no comércio internacional. Então, vamos começar pelo início, né, se estamos olhando por uma visão da Europa. 72% dos europeus acreditam que os seus próprios comportamentos podem ter um impacto positivo na reversão do aquecimento global. E 94% dos europeus acreditam que questões de meio ambiente são desafios pessoais e são de interesse individual.
E isso foi confirmado durante as últimas eleições parlamentares do Parlamento Europeu, e que levou a um recorde de deputados da ala verde serem elegidos ao Parlamento Europeu. Isso consolidou os verdes dentro do Parlamento Europeu e pela primeira vez vimos que os dois grandes grupos políticos da União Europeia, os socialistas e o Partido Popular na direita, conjuntamente não conseguem uma maioria mais no Parlamento Europeu. Então, esse foi uma das mudanças políticas, sistêmicas, estruturais que faz que temos esse quadro hoje que vamos apresentar. Primeiramente, em dezembro de 2019, temos a comissão da senhora von der Leyen, Ursula von der Leyen toma posse da Comissão Europeia e ela disse o seguinte: essa comissão será uma comissão geopolítica. E imediatamente depois, ela anuncia o elemento chave que será fundamental a todas as políticas públicas da União Europeia durante essa administração, que é o Pacto Verde Europeu. E o Pacto Verde ele é baseado em alguns entendimentos comuns. Que as mudanças climáticas e a degradação ambiental formam ameaças existenciais para a Europa e o mundo, que o continente europeu deve se transformar num continente neutro de carbono até 2050, e isso a gente vai ver por meio do Lei do Clima, vai buscar uma redução das emissões de gases a efeito de estufa até uma redução de 55% até 2030. Outro ponto é que esse Pacto Verde Europeu ele deve transformar a União Europeia para ser uma economia mais moderna, mais eficiente também nos seus recursos e mais competitiva. E, finalmente, o crescimento econômico do bloco europeu deve ser dissociado do uso de recursos naturais. Isso faz parte, vamos dizer, dos entendimentos de base que compõem o Pacto Verde Europeu. E eu devo dizer aqui um ponto essencial, que essa estratégia, ela chega antes da pandemia, né? Foi adotada em dezembro de 2019, antes do Covid, e, finalmente, ela é decorrente de um grande período, vamos dizer, de tensões bastante grandes com os Estados Unidos e a administração Trump, mas também de uma maior rivalidade sistêmica com a China. E é dentro dessa composição mundial que a União Europeia olha para o European Green Deal, esse Pacto Verde, e o Covid, ele fez só, eu diria, ele foi uma confirmação da necessidade de progredir mais rapidamente com a implementação do pacto e não colocou em xeque qualquer das premissas da estratégia. Por quê? Porque o Covid também, ele teve, né, ele criou choques de suprimento e expôs vulnerabilidade nas cadeias de suprimento da União Europeia, e também era uma ocasião que, pelo o orçamento importante, 1,9 trilhões de euros que são abertos agora para a recuperação econômica pós-pandemia na Europa, 1/3 desse valor ele é dedicado à implementação do Pacto Verde Europeu. Então, estamos falando de valores importantes pagos pelos europeus. O que é o Pacto Verde Europeu? Ele é muito abrangente, então eu vou focar só em 2 elementos que são os mais relevantes para essa discussão. O Lei do Clima e a estratégia Fit for 55. Essa estratégia Fit for 55, como o nome indica, é chegar a essa descarbonização de 55% de redução de emissões até 2030, e são 14 propostas legislativas que possuem como objetivo descarbonizar a economia europeia. A ideia aqui da forma que está sendo avaliado esse pacote hoje, ele apresenta a maior transformação da economia europeia desde a criação do mercado único europeu. O tanto, eu diria, que tem de ambição e também de orçamento para chegar na implementação dessa ambição.
E dentro desse quadro, então, toda a parte regulatória da UE que olha para tudo que tem a ver com economia circular, mas também a forma de se mover, e entre outros, ele vai ser totalmente transformado, e isso inclui uma extensão do mercado de carbono que é obrigatório hoje para a indústria para outros setores, incluindo o transporte, mas também casas e prédios. E isso é uma novidade, a extensão do mercado de carbono para a eletricidade. Todo esse transformação, ele tem impacto, vamos dizer, nas barreiras que surgem em seguida. Porque quando estamos olhando para a extensão do mercado de carbono para numerosas partes da economia, estamos também depois olhando pelo o possível leakage que poderia ter de algumas indústrias que decidem se deslocalizar fora da UE. E por isso que foi colocado o mecanismo de carbono na fronteira, que eu falarei em alguns momentos. Segunda estratégia de alto valor nesse debate é a estratégia Farm to Fork, que é a estratégia de alimentação da União Europeia. E isso foi adotado também dentro de um quadro maior, que é a reforma da política agrícola comum, que foi adotado ontem pelo Parlamento Europeu e que prevê uma transformação das práticas agrícolas e a forma de providenciar subsídios aos produtores na Europa. Dentro da reforma da política agrícola comum da União Europeia, está sempre na linha de mira essa implementação da estratégia Farm to Fork de alimentação. E para dar uma ideia das metas que estão no Farm to Fork, temos, por exemplo, 50% de redução de uso de pesticidas até 2050, 20% de redução de fertilizantes até 2030, 50% de redução das vendas de antimicrobianos no bloco para a pecuária e aquacultura até 2030, e uma meta de 25% de produção orgânica dentro do bloco. Eu imagino que muitos de vocês devem pensar, né, que essa estratégia só pode, no final, reduzir o número de alimentos disponíveis no mercado europeu, vai aumentar os custos para produtores, como para os consumidores, e tem verdade em tudo isso. Mas, com a implementação da política agrícola comum reformada, os produtores não deveriam ver uma mudança substantiva na receita. Na Europa, quem vai sentir o peso dessa estratégia são os próprios consumidores, que deverão absorver, na maioria, a inflação alimentar que será decorrente da implementação do Farm to Fork, mas são os mesmos consumidores que estão pedindo essas mudanças. E o entendimento que o eleitor europeu está pronto para assumir uma inflação alimentar para ter uma base, vamos dizer, de elementos garantidos dentro do bloco. Ou seja, a maioria dos europeus aceitam pagar mais caro alimentos para que beneficiem de qualidades específicas e particularmente ambientais. Não temos, assim, o tempo de ver todos esses elementos da estratégia, mas eu queria rapidamente falar da política comercial da União Europeia. Hoje, a União Europeia tem como política comercial uma estratégia que se chama Open Strategic Autonomy, a autonomia estratégica, talvez não tão aberta, mas uma autonomia estratégica da União Europeia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a União Europeia vai cooperar no âmbito multilateral quando é possível, e quando não está possível avançar ao nível multilateral, vai tomar ações autônomas ou unilaterais, né? E isso que estamos falando hoje dentro dessa discussão. A ideia que o clima e o meio ambiente seriam desdobramentos da política comercial não é o que está acontecendo. Hoje eles compõem o fator primário
da política comercial da União Europeia, assim como questões ligadas à digitalização e essa rivalidade Estados Unidos-China e o lugar da União Europeia dentro disso. Dentro desse quadro, a União Europeia, eu vou fazer rápido, teve 2 grandes medidas unilaterais que foram adotadas há pouco em termos de proposta, ainda estão encaminhando dentro do processo. Que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, esse mecanismo na fronteira para importados industriais de países que não possuem já um mercado de carbono. E, por outro lado, a proposta de due diligence de desmatamento, eu acredito que vai ser muito caso de falar dessa proposta hoje. No dia 19 de novembro desse mês, a União Europeia, a Comissão adotou um regulamento que vai impor um due diligence para combater o desmatamento embutido em produtos exportados para a União Europeia. O escopo inclui vários commodities, como carne bovina, café, cacau, soja, óleo de palma, madeira e alguns derivados, chocolate, couro, mobiliário. A nossa expectativa hoje é que essa proposta, que será considerada embaixo da presidência da França do Conselho da União Europeia e dentro do Parlamento Europeu, deve ver o seu escopo expandido dentro desse processo, talvez para incluir milho e borracha, que seriam os primeiros, e uma extensão no segundo tempo para mais derivados, produtos derivados desses commodities, depois de estudos de impacto que a Comissão Europeia já está começando em preparar. O ponto é que a proposta prevê um benchmarking de países, então cada país terá uma avaliação positivo, negativo, neutro, que é o standard, por setor e por nível de risco, e isso a proposta prevê que pode ser ao nível estadual, dentro da avaliação. Por exemplo, um país continental como o Brasil poderá ver o seu benchmarking feito ao nível estadual para cada produto. Um outro ponto que a proposta traz é a questão de como provar que um produto é livre de desmatamento. Isso vai levar custos de compliance importantes. Aqui, a ideia é que se o produto é de alto risco, de um lugar de alto risco, nesse caso será necessário providenciar geolocalização da produção com rastreabilidade, fornecer imagens satélites, caso estiver, mais uma vez, nessa categoria de alto risco. A floresta, ela é definida no sentido da FAO e das agências da ONU. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer que a maioria do cerrado faz parte dessa proposta como floresta, tá? Eu acho que é importante termos isso bem claro. Uma terra de mais de 1,5 hectare, com árvores atingindo 5 metros e com canopy que tem mais de 10%, menos algumas partes assim, do cerrado ralo, o cerrado entraria nessa definição. E preciso, para fechar essa intervenção dentro do prazo acordado pelo André, dizer o seguinte: esse processo de consulta, de processo de decisão sobre essa proposta de desmatamento e de due diligence para as cadeias, ela foi iniciada há muitos anos atrás, não é uma novidade. Isso antes mesmo desse novo parlamento e a nova comissão, a nova administração entrar no seu papel. Houve múltiplas ocasiões para stakeholders do mundo inteiro se posicionarem dentro desse processo. E tivemos entidades, por exemplo, de Costa de Marfim ou da Guatemala, que entraram no processo. Infelizmente, o Brasil foi bastante silencioso nesse debate. Tivemos menos de 3% das respostas à consulta pública maior que vieram do Brasil, e a maioria das respostas vinham de acadêmicos de universidades. Então, não houve uma participação do setor privado dentro desses processos de consulta, que basicamente me leva a algumas perguntas para iniciar esse debate, que é
será que o Brasil e o setor privado brasileiro não está seguindo o que está acontecendo na União Europeia? Será que não tem o suficiente de monitoramento, de inteligência para poder entrar quando for necessário? E será uma falta de entendimento de como os processos da União Europeia funcionam? E quem deve representar, defender os seus interesses, se não for o interesse do setor mesmo de se defender? Hoje, assim, eu acho que isso é a minha pergunta desde Bruxelas, é de tentar entender hoje com essa sessão por que tivemos, assim, esse silêncio ao longo de tantos anos que levaram a esse resultado que era muito previsível. Obrigada. Emily, excelente exposição, assim, precisa no tempo e fantástica no conteúdo. Já surgiram algumas perguntas para você. Deixa eu deixar essas perguntas aí na sua cabeça, para você ir matutando, enquanto depois a gente passa aqui direto para o André. Mas duas perguntas aqui eu queria fazer. Uma do Guilherme Pedretti, a pergunta sobre o papel da Alemanha neste debate, já que a Alemanha, diz ele, dispõe de uma legislação própria sobre a matéria. E a outra, uma pergunta do Rogério Correia, que pergunta sobre o papel dos selos verdes, as Voluntary Sustainability Standards, na estratégia comercial da União Europeia. Mas não me responde já, não. Só quando a gente voltar aqui para a nossa conversa. André, a Emily deixou aqui uma provocação. O setor que você representa não participou como deveria deste processo? Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite em seu nome do IFHC. Um prazer estar com o Marcelo e com a Emily aqui. Só para explicar, né, a Biov é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Então, a gente representa as empresas que são exportadoras de soja, processadoras de soja e exportadoras dos derivados, que é principalmente o óleo vegetal e o farelo de soja, né? A Europa hoje, 50% do que a gente exporta de farelo de soja vai para a Europa. Então, ela tem uma relevância grande no processado. No grão, não, já é bem menor, a Europa tem uma participação menor, que chega ao redor de 5%, porque o grande volume do grão vai para a China. Mas, enfim, ela tem essa relevância no processado e tem essa liderança da Europa aí nesse tema do desmatamento, né? A Europa é tão importante para nós, já respondendo à provocação da Emily, claro que a gente participou, né? Mas a Europa é tão importante para nós que o nosso setor criou um programa, né, para controlar a soja plantada em área desmatada no bioma Amazônia em 2006, principalmente por conta da gente já sinalizar para o mercado europeu, né, que a soja que está expandindo no bioma, porque a gente não pode impedir a soja de expandir, né? Mas a soja que está expandindo no bioma, ela está expandindo em áreas abertas, antes de 2008, que é a data, né? Então, assim, na verdade, nós temos um programa, para o caso de floresta, que a Europa está mais preocupado, que é muito anterior ao Farm to Fork, que é o Green Deal, né? Agora, é uma grande pena, porque o que acontece? O modelo de legislação e de comprovação, porque essa legislação europeia, na verdade, ela é um conjunto de procedimentos, certo? Ela, em tese, não impede nada, é isso que eu estou tentando explicar. A Europa, conforme a Emily falou, não quer mais comprar produto ligado a desmatamento, ou que entrou em área desmatada a partir de uma certa data, né? Porque você tem que definir uma data. Então, a Europa não quer. Isso aí está tudo certo, quer dizer, o consumidor compra o que ele quer, na verdade, né? Então, a gente pode estimular ou desestimular produtos. O Brasil faz isso, todo mundo faz isso, né? O problema é que a Europa criou essa lei, é um conjunto de procedimentos, por exemplo, ignoraram a moratória da soja. Assim, nós estamos há 15 anos com o programa e criaram uma espécie de um procedimento próprio deles, sem se basear na experiência que nós já temos aqui, porque nós temos experiência em controle de cadeia muito maior que a Europa. Assim, tanto, eu vou falar pela soja e pela carne bovina, porque eu acredito nisso também.
a nossa experiência de controle de cadeia é muito maior do que o que a Comissão Europeia lá é capaz de pensar. Então, eles tinham que ter entendido o que acontece aqui, mas não tem jeito, né? Quer dizer, ali é o stakeholder europeu, conforme falou a Emily, ele vale muito mais do que nós aqui, tá? Então, por mais que a gente tenha contribuído, né? Eu até entendo a crítica da Emily, mas a gente não ia mudar a cabeça da Comissão Europeia. Porque, assim, no fundo, a Comissão Europeia tem um discurso generalista, como disse a Emily, aí é uma crítica que eu quero fazer, né? Que ela quer desestimular desmatamento, certas práticas na agricultura, mas ela, na verdade, ela só não quer que isso entre no mercado dela. Se continuar ocorrendo fora, ela não está muito preocupada. A concretização dessa política, desse conjunto de procedimentos, que é essa legislação aí do controle do desmatamento, prova isso, né? No fundo, é assim, se tiver desmatamento no Brasil, mas essa soja não está vindo para nós, não tem problema, eu não ligo, eu só não quero que essa soja não venha para nós. Agora, assim, essa legislação tem que ser muito bem entendida, tá? Então, a gente precisava dela publicada para a gente atuar. Até queria ouvir a Emily nisso, porque, assim, por mais que a gente tenha contribuído nas audiências, a gente tinha que ver exatamente como é que ela vai funcionar. E ainda tem, bem ou mal, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu. Também queria perguntar para a Emily qual é o espaço que a gente tem para mexer nisso, tá? Porque agora a gente conhece concretamente, mas o que é concretamente, olhando para o setor que eu represento, né? Então, o europeu está dizendo assim, eu vou classificar os países. Tá? Então, se o Brasil, um país classificado com alto risco, vai ser um tipo de due diligence. Um país classificado com baixo risco vai ser outro tipo. Então, assim, vocês imaginam que eles falem assim, o Brasil é alto risco, os Estados Unidos é baixo risco. Pronto. Já vai haver uma mudança no padrão de comércio. Porque o americano vai fazer uma due diligence bem simplificada e nós aqui vamos ter que fazer uma due diligence, certo? Que é uma due diligence extremamente complexa, tá? Eu acho até que ela foi feita para não ser feita. E quem conheceu isso muito bem é o pessoal da Indonésia, lá na palma, quando a palma foi considerada um produto de alto impacto no efeito indireto na mudança de uso da terra. A palma foi excluída do mercado de biodiesel na Europa, tá? Não para outros mercados, mas o biodiesel foi excluído. Então, a gente corre o risco de viver a mesma coisa e corre-se o risco de ter uma política discriminatória contra o Brasil. Aí eu acho que é debate de OMC mesmo, para valer, debate pesado de OMC. Mas vamos voltar para a soja, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Se o Brasil for considerado de alto risco, aí vem a questão estadual que a Emily falou. Porque se for possível dividir por estado, eu não tinha interpretado estado, tá, Emily? Porque lá está escrito parts thereof. Então, assim, pode ser estado, pode ser região, pode ser bioma, não sei. São partes de um país, né? Mas vamos admitir que é estado. Então, a gente pode ter uma situação que alguns estados brasileiros sejam considerados de baixo risco, e aí a soja comprada e processada naquele estado vai ter que seguir um procedimento de diligência devida simplificado, e os estados que vão ser considerados de alto risco, para eu exportar o farelo ou a soja para a Europa, eu vou ter que fazer uma due diligence extremamente complexa. Complexa até que ponto? Eles querem que os polígonos das propriedades rurais de onde essa soja veio sejam informados numa plataforma europeia. Então, veja, assim, no Brasil é proibido fazer isso, que nós temos a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que nós vamos informar o polígono de uma propriedade? Quer dizer, eu vou ter que fazer um contrato com o produtor, que vai dizer assim, eu vou comprar soja de você, produtor, e você me autoriza a informar o polígono da sua propriedade lá para uma plataforma europeia. Então, assim, gente, o conceito da due diligence, conforme disse a Emily, é verdade, eles sempre quiseram a due diligence, mas eles criaram uma due diligence que ela é totalmente anti-mercado. E aí, anti-mercado não faz sentido. Ou, assim, qual que é a ideia do europeu? É realmente reduzir o impacto ambiental dos produtos que são consumidos lá, ou importados ou produzidos localmente, ou o negócio deles é impedir o mercado de operar.
Porque, assim, tem uma tentativa, o modelo que foi criado, a meu ver, pode impedir o mercado de operar. E impedir o mercado de operar, a gente sabe o que acontece, sobe preço, né? Você tem uma realocação totalmente ineficiente. Então, assim, muda completamente o padrão das coisas. A comida vai mudar de padrão. A indústria europeia, que hoje consome farelo de soja brasileiro, provavelmente vai ver seus custos indo lá para cima, a indústria de proteína animal. Eles vão fazer o quê? Vão sair da Europa? Vão vir produzir aqui? Ou vão continuar lá? Vai haver um desincentivo para a indústria de proteína animal europeia enorme. Será mesmo que o consumidor europeu entendeu isso? Eu acho que ele não entendeu. Ele entendeu aquilo que ele falou. 70 e tantos % querem um produto que não gera impacto, né? Mas assim, calma, né? Então, aí outras coisas que eu acho importante comentar para já ir fechando, que acho que está dando meu tempo, né? Então, assim, nós vamos ter que fazer essa due diligence, né? Então, imagina a gente ter que informar o polígono. Outra coisa importante, eles falam assim, não pode haver mistura de produto. Então, assim, o armazém onde eu recebi aquela soja, que tem todos os polígonos definidos, não pode entrar uma soja outra. Aí, daquele armazém, eu coloquei num caminhão. Do caminhão, eu coloquei num vagão. Do vagão, eu coloquei no armazém no porto. Aí, do porto, eu coloquei no porão do navio e mandei para a Europa, certo? Tudo isso aí tem que ser dedicado. Então, assim, como é que nós vamos montar essa cadeia dedicada? Só existe um exemplo hoje no mundo disso, que é o não transgênico, que é um mercado, que eu não lembro os números, mas é assim, mercado de menos de 1 milhão de toneladas na Europa. E a Europa consome 20 vezes mais do que isso. Então, assim, como é que nós vamos criar essas cadeias dedicadas? É uma verdadeira transformação no chamado supply chain de commodities, granéis como a soja. É uma transformação. Eu não sei se vai funcionar. É um desafio enorme. É provável que não funcione. Aí o europeu vai ter um problema gigante lá, né? Que é assim, como é que ele vai fazer? Ele vai concentrar toda a compra dele nos Estados Unidos, então? Ele vai tentar ter produção local para substituir? Então, assim, vão haver mudanças de preços relativos, a meu ver, muito significativas, e que eu acho que, dependendo de como for a implementação dessa lei, a Comissão Europeia vai se arrepender do que ela propôs. Só que isso a gente só vai descobrir lá quando implementar, né? Então, eu acho que é muito importante agora, nesse tempo que ainda existe até a lei entrar em vigor, porque ainda tem um tempo, que as cadeias mostrem efetivamente como é que isso vai funcionar na prática. Porque a Comissão Europeia não teve essa preocupação, ela teve só a preocupação de dizer, ó, eu quero sem desmatamento. Mas agora vamos ver como é que vai funcionar na prática. Tá? E aí eu tenho a esperança que eles vão enxergar que tem que mudar alguns procedimentos, porque senão você quebra a cadeia. Aí quebrando a cadeia, pronto. Aí o problema tá colocado. E claro, a gente tem risco sim de ter impactos na nossa produção, principalmente se os americanos, outros países forem considerados de baixo risco, a gente de alto, e a gente não conseguir cumprir esse monte de procedimentos aí. O meu segmento é uma coisa, a gente processa. Agora, o produtor tinha que estar extremamente preocupado, né? O produtor de soja, porque pode sobrar soja no Brasil por causa disso, né? E o governo brasileiro, eu acho, agora ele tem que atuar com uma diplomacia bem feita, porque daqui para frente é diplomacia para valer, não dá mais para esperar. A gente vai ter que atuar assim com uma força, com um profissionalismo muito grande. Excelente a tua exposição, que cabe, digamos, na categoria o diabo mora nos detalhes, né? E como diria também o conselheiro Acácio, o problema das consequências é que elas vêm depois, né? Então, muito obrigado pela tua excelente exposição. Eu queria passar a bola para o Marcelo, dizer que nós estamos recebendo aqui uma verdadeira enxurrada de perguntas. Eu estou tentando aqui não me afogar. Eu peço a comiseração aqui dos que estão nos assistindo. Eu não conseguirei fazê-las todas, mas eu vou me esforçar ao máximo. Marcelo, a palavra é tua. Bom dia a todos. Sérgio, obrigado em seu nome. Agradeço a Fundação pelo convite. André, prazer estar aqui com você mais uma vez. Emily, muito bom participar aqui contigo também. Eu vou me conceder o direito, viu, Sérgio,
de não prever o futuro, mas fazer uma análise do passado, que certamente é bem mais fácil. Tá? Às vezes é bem imprevisível o passado no Brasil, né, Marcelo? Não, no Brasil, mas eu vou falar de um passado fora do país, então vai ser mais fácil. Então tá? é mais fácil. Eu tive o privilégio de participar da formação do RSPO, ou seja, do Round Table on Sustainable Palm Oil, que é uma organização sem fins lucrativos que reúne 8 grupos de stakeholders para montar um processo de produção e consumo de palma sustentável, consciente, principalmente a partir das pressões da Europa. Tá? Nós começamos esse trabalho em 2003, hoje reúne mais de 4.000 participantes de cerca de 40 países no mundo, então é um negócio que realmente ganhou tração. Tá? E eu quero entrar só no ponto relativo à rastreabilidade, tá? que é o tal dos detalhes que você citou aí. Depois de um longo debate, quando eu falo de longo debate, nós estamos falando aqui de 6 anos para a formação dos princípios, critérios, mas principalmente dos indicadores que dariam toda a questão de sustentabilidade que proveriam as necessidades para a rastreabilidade. Nós enxergamos naquele momento que não daria para a gente fornecer a rastreabilidade completa, conforme alguns poucos players do mundo exigiam. Então, nós criamos, na época, algumas categorias. E as categorias eram Book and Claim, que era o mais baixo nível de rastreabilidade ou até de credibilidade, vamos dizer assim, mas seria um primeiro step. Depois, nós passaríamos para o balanço de massa, o famoso Mass Balance, que já era um pouquinho melhor, mas você estava misturando, vamos supor que, citar o exemplo do André, misturando 50 toneladas de soja transgênica com 50 toneladas de soja não transgênica, e aí falávamos que era um produto certificado Mass Balance. Tá? A próxima etapa já seria um produto segregado. O que significa isso? Você já daria uma rastreabilidade até a usina de produção e, dentro dessa área, qual o perfil dos fornecedores dessa usina. Tá? Então, uma indústria processa frutos de palma de 10.000 hectares, você teria esses 10.000 hectares monitorados, até chegar na última etapa do processo, o famoso IP, Identity Preserved, ou identidade preservada, onde a gente entregaria o que a Europa quer com essa regra atual. Tá? Essa regra atual pede o quê? Identidade preservada, que você mostre o que acontece na área plantada. O que significa, no caso da palma, você identificar de que parcela, uma parcela de 2 hectares, por exemplo, foram daquelas palmeiras que saíram o fruto, que processou aquele óleo, que foi para a refinaria, que foi para um tanque, para o porão do navio, desembarcou num porto europeu e chegou a um processador europeu. Para fazer isso, nós tivemos que desenvolver um sistema de TI próprio e amarrar todas as pontas do processo. Então, quando eu emito uma invoice na produção do Brasil, eu caracterizo essa invoice, eu coloco o número do registro do certificado do RSPO, que já foi auditado por terceira parte. Esse invoice acompanha o produto do navio, o primeiro comprador do outro lado registra dentro do sistema RSPO, olha, eu comprei da empresa tal, segundo o número tal, o produto de tantas toneladas, e tem que manter isso segregado no processo, porque senão ele não pode fazer o record disso no seu produto final. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, nós colocamos um custo violento em cima disso. Colocamos um custo violento. Mas não nos preocupamos com isso à época, porque nós tínhamos a pressão de diversos stakeholders, a começar pelos supermercados, que essa era uma decisão desejável dos consumidores. E aí eu sou obrigado a colocar aqui alguns pontos citando nomes, que eu acho que faz parte do processo. A Unilever, maior consumidor individual de óleo de palma do mundo e maior consumidor da Europa, foi a grande incentivadora desse processo.
Então, rapidamente, foi a primeira empresa do mundo a comprar óleo segregado. Tá? Então, já era a terceira etapa da rastreabilidade. O problema é que esse overprice que ela tinha que fazer para ter esse grau de rastreabilidade teve impacto no profitability da Unilever, que foi fortemente ameaçada alguns anos atrás de ter uma retomada da Kraft em suas ações da Bolsa. Então, eles tiveram que se movimentar. E um dos movimentos que eles fizeram foi fazer um downgrade dessa rastreabilidade de segregado para mass balance. Ou seja, é um step back no seu processo de transparência da rastreabilidade. Tá? Na última etapa do Identity Preserve, do IP, tá? Eu conheço atualmente quatro compradores de óleo de palma IP na Europa. Somente 4. Tá? Ninguém chegou lá. Por quê? Porque tem um custo excessivo embutido nesse processo de rastreabilidade. Tecnologia, gente, certificação, auditoria, report e assim por diante. Tá? O mercado parou por causa disso? Não, não parou por causa disso. Ele continuou a funcionar e houve um deslocamento de mercado. A Indonésia, por exemplo, perdeu mais de 1 milhão de toneladas de mercado dentro da Europa e teve que montar um programa de biodiesel internamente para criar um buffer de sustentação de preços mundiais. Mas a Europa continuou comprando, baniu o óleo de palma para o setor de biodiesel, numa escala decrescente, né? Morre agora em 2030, a utilização vai diminuindo a cada ano, e mais nada fez contra o setor de alimentos, porque retirar do setor de alimentos seria um impacto multimilionário na cadeia alimentar europeia. Então, dito isso, Sérgio, eu tenho uma preocupação um pouco menor da forma como foi colocada agora, porque isso, para mim, é temporal. Ocorrerão melhorias dentro desse processo, ocorrerão transformações e ajustes dentro desse processo. O que eu tenho certeza que não vai voltar a acontecer é um mercado completamente aberto, sem dar o devido grau de transparência à rastreabilidade. Nós chegamos no momento que parte dos investidores e também de parte dos consumidores tem um processo que é linkado à integridade do processo em geral, tá? E aí eu estou falando da integridade de um país, ou da integridade do Estado, ou da integridade da empresa, que se traduz na credibilidade desse processo. Você empresta a sua credibilidade o produto que você está mandando lá fora, e como é que você cobra e certifica essa credibilidade através de um processo de rastreabilidade. Alguns produtos são mais fáceis, outros mais difíceis, como eu acabei de explicar no caso da palma e como o André explicou no caso da soja. Tá? No caso da carne, por exemplo, por mais eficiente que sejam as empresas brasileiras, a rastreabilidade completa do setor só ocorrerá quando os governos federal e estadual também fizerem parte desse processo de credibilidade. Então, olhemos para o mundo do futuro. É um mundo que será transformado? Eu não tenho a menor dúvida. Hoje, nós produzimos alimentos diferentemente do que nós fazíamos há 30 anos atrás, e eu tenho certeza que em 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós estaremos fazendo tudo muito diferente do que tem agora. Num momento, é hora de choro e ranger de dentes, mas é nesse momento que a gente cria o espaço necessário para que as negociações sérias, como disse o André, competentes, profissionais, se deem conta. O Brasil tem muito mais a oferecer do que 13 mil quilômetros de desmatamento ilegal durante o ano. O agro brasileiro tem muito mais a oferecer ao mundo do que isso que o mundo está enxergando de uma forma desvinculada da realidade geral. Mas isso não é culpa do mundo, é culpa nossa que não estamos fazendo o trabalho doméstico. O agro está fazendo seu trabalho, o enforcement das leis brasileiras não está fazendo. Eu acho que por agora eu paro aqui. Obrigado. Fantástica essa rodada aqui inicial de conversa. Emily, você é o alvo principal da maioria das perguntas. Então, além das perguntas que eu já havia feito para você,
tem uma questão específica que surge a partir do que disseram André e Marcelo, que é, digamos, quais são os âmbitos, os espaços e o timing para o Brasil, digamos, sair do ponto morto e, de fato, engatar uma primeira nesta negociação com a União Europeia, de tal maneira, digamos, a ajustar eventualmente essas medidas em bases, digamos, que não provoquem um choque de custos e uma eventual discriminação das relações de comércio, temor levantado aqui pelo André. Talvez começando com essa última parte da sua pergunta. O timing é agora. A proposta agora foi publicada, foi transmitida para o Parlamento Europeu, o comissário apresentou. Agora o Parlamento está selecionando os seus relatores, imaginamos que isso será feito já na próxima semana, e chegando ao Natal já teremos, vamos dizer, um quadro para a organização das próximas etapas de decisão dentro do processo europeu, começando em 2022. Então, o ano dessa proposta será 2022, e terá um engajamento forte a ser efetuado. Eu queria voltar para alguns dos elementos que foram levantados agora, porque eu compartilho muitas das mesmas perguntas do que o André, na verdade, sobre como pode se implementar, né, essa proposta. E eu vou dar alguns exemplos, são aqueles que me parecem mais problemáticas, deve ter muitos outros. O cacau, por exemplo, é um produto que também pode ser harvested, né, produzido dentro da própria floresta. Então, você não vai ter a geolocalização, né, de espaços de cacau, e sobretudo os cacaus que são de maior qualidade, aqueles que estão comprados pela Europa, muitas vezes eles são provenientes por dentro da floresta. Então, num caso desse, é um exemplo, como funcionaria o due diligence? Ele faria que esse produto não poderia entrar na Europa? Estamos fazendo que essa proposta, de fato, ele elimine a economia da floresta, aquela mesma que estamos tentando encorajar, de ter, assim, uma produção dentro da floresta mais sustentável? Então, uma pergunta. Outra pergunta é, será que o due diligence, no final, ele não acaba sendo pelos motivos que o Marcelo colocou muito bem? Ele não seja na vantagem dos grandes produtores e que os pequenos, de fato, serão barrados do mercado simplesmente porque não tem o tamanho, não tem o orçamento para criar a segregação da produção, para colocar as imagens de satélites na fatura que tem que ser enviado para a Europa, etc. Então, essa questão de saber se os grandes produtores e pequenos produtores estão numa divisão, vamos dizer, em termos de compliance, ele vai ser pertinente também na divisão, eu diria, internacional dessa pergunta. Porque, no final, o Brasil tem satélite, tem todo um rastreabilidade, tem mais potencial para, eu diria, cumprir essas regras do que muitos outros países que não possuem nada disso. Então, no final, você está numa situação no qual o Brasil, em algumas cadeias, poderia até, eu diria, ganhar parte do mercado europeu de outros países que não possuem nem o tamanho nem o orçamento para implementar parte de due diligence de compliance. A questão do Lei Geral de Proteção de Dados, ele é sempre que é, obviamente, interessante, porque essa lei foi copiada da lei europeia. Então, de saber como isso pode ser implementado, vai ser muito interessante como debate. E eu levantaria, aproveitando disso, um outro aspecto muito importante. Falamos aí da compatibilidade com as regras da Organização Mundial do Comércio. Essa legislação deve ser implementada também na União Europeia para não ser discriminatória. E aí estamos descobrindo nos primeiros debates no parlamento essa semana que existe uma Amazônia na Finlândia, né, que a Finlândia possui florestas, que faz parte de 30% do PIB, a madeira saindo dessas florestas, e que, de fato, um cut-off de desmatamento legal na Finlândia seria problemática.
E vamos ver isso também com outros países vizinhos no quais a gente não pensa imediatamente, a Ucrânia, a Rússia, por exemplo. Mas vamos ver também um debate dentro do bloco. Então, uma vez que os Estados-membros da União Europeia começam a entender qual que vai ser o impacto dessa legislação para as suas próprias economias, é óbvio que começaremos a ver alguns ajustes dentro da legislação, pelo menos aquelas propostas pelo Conselho. Em termos da luta, eu diria, de poder, que vamos ver aqui em Bruxelas, é que vamos ter um Parlamento Europeu que vai querer colocar muito mais regras, mais produtos dentro do escopo, enquanto o Conselho vai estar olhando para as dinâmicas das suas economias nacionais. O grande ponto que estamos faltando hoje é de estudos de impacto sobre o impacto preço, né, econômico dessa medida, até sobre a economia e os preços na União Europeia, como foi muito bem colocado. Eu acho que sem isso, os tomadores de decisão estão entrando nesse debate um pouco como cegos aqui desse lado também. Mas isso faz parte da União Europeia. Eu acredito também que terá muitas mudanças quando vamos atacar as questões de implementação, porque, de fato, como foi colocado, muitos dos detalhes estão faltando um pouco de eficácia, eu diria, in loco, prática. André, vou dirigir perguntas a você aqui, pegando, se não a letra das perguntas aqui, o espírito delas, pelo menos. Há uma pergunta, uma observação que foi feita pelos Lucas Lorini sobre o fato de que, digamos, pesa sobre o Brasil um problema de imagem, que se agravou nos últimos 2, 3 anos, né? Justamente nessa conexão ambiente-agro. E o Eugênio Pantoja, ele questiona que medidas concretas poderiam ser tomadas, ainda que transitórias, ainda que, digamos, não estruturais neste momento, para, digamos, entendo eu, amenizar esse problema, dar sinais claros de que o Brasil entendeu o problema e sentou na mesa para negociar para valer. Na tua área em particular, pode falar do conjunto do agro. O que você acha importante fazer? Eu não digo apenas, digamos, de comparecer às reuniões, ser mais eficaz, etc., mas, digamos, do ponto de vista de medidas que poderiam ser adotadas. Bom, primeiro eu concordo que esse problema de imagem ele acaba tendo uma relevância grande, né? Quer dizer, não é à toa. É até curioso, porque a Emily lembrou da Finlândia. A Finlândia só está preocupada porque tem a madeira. Se não tivesse colocado madeira lá, não ia ter ninguém preocupado, né? Porque só ia ter produto tropical, vamos falar assim. Então, teve que pôr um produto não tropical para fugir um pouco da questão da discriminação. Mas eu acho assim, se a gente fosse capaz de inverter a tendência de desmatamento, principalmente no bioma Amazônia, eu acho que ia mudar completamente o debate. Se o europeu percebesse que nós estamos trabalhando para reduzir o desmatamento, ele mesmo ia falar, olha, vocês estão fazendo o que eu quero. E ao reduzir o desmatamento, reduz o risco do produto que ele está importando conter desmatamento no conceito dele, tá? Eu nem concordo com o conceito dele, mas no conceito dele. Se a gente estivesse reduzindo o desmatamento, isso naturalmente reduziria o risco. Então, naturalmente, a gente atingiria aquilo que o europeu quer. Então, eu acho que o trabalho tinha que ser nessa direção, né? O governo brasileiro, evidentemente, tem que ter um lado de comércio internacional, acho até de dizer, olha, é discriminatório contra o Brasil, acho que tem que ter um debate assim de diplomacia para valer. Mas numa visão mais comercial, eu acho que o debate seria, olha, a gente reduz o desmatamento e vocês reduzem a percepção de risco. E aí a gente vai para um sistema, conforme o Marcelo falou, tem a questão da transparência, tudo isso aí é das cadeias, não tem mais como voltar atrás. Só não pode ser um sistema de transparência que impede o produtor de produzir e exportar, que é o que provavelmente vai acontecer.
Então, eu acho que a medida central nossa agora era dizer, ó, nós vamos reduzir o desmatamento da Amazônia e efetivamente inverter a curva, porque essa curva está subindo muito. O problema é o timing, né? Porque a gente já perdeu tempo, né? Desde que a Europa começou com essa discussão, que já faz 2 anos, se não me engano, o desmatamento aqui só sobe. Então, a gente tem... E também controlar o desmatamento, você não controla em 1 mês, vai levar um tempo para fazer. Mas eu iria nessa direção com a Europa, de buscar uma solução negociada que, mediante redução do desmatamento no Brasil, a gente tem uma solução diferente para a implementação dessa due diligence. Muito bom. Marcelo, antes de passar para você, deixa eu explorar um pouquinho mais aqui o André, porque tem uma pergunta do Murilo Flores que eu acho que é boa para o André, né? A pergunta dele é a seguinte: esta tendência, digamos, de certificação, rastreabilidade, ela é uma tendência europeia ou ela é uma tendência global? Quer dizer, isso chegará mais cedo ou mais tarde à China? E eu te faço a pergunta com o seguinte propósito: alguém poderia dizer, você me diga se eu estou fazendo um raciocínio completamente equivocado, e dizer, olha, os europeus são muito complicados e tal, dane-se os europeus, desculpa a linguagem mais dura. A China vai nos comprar o que nós precisarmos vender. E esse tipo de raciocínio é um raciocínio equivocado ou não é? Então, a rastreabilidade, você conhecer a origem do produto e ter a informação para, se for o caso, você prestar para o seu consumidor, da origem, a meu ver, veio para ficar. Não tem mais solução, até porque as tecnologias que fazem isso, elas evoluíram muito, elas têm custos muito mais aceitáveis agora. Então, assim, se eu sou um comprador de uma commodity e se eu não quiser fazer, outro vai fazer. Vai ter um instituto, vai ter uma ONG, vai ter um governo que vai fazer por mim e vai fazer pior, porque eu que tenho skin on the game, certo? É a minha pele que está na reta, então eu é que tenho a obrigação de fazer. Então, a meu ver, não tem discussão. Agora, tem desafios operacionais para fazer, né? Muitas vezes eu compro soja de alguém que comprou a soja do produtor. Esse alguém que comprou a soja do produtor tem que ter o mesmo sistema de rastreabilidade que eu para poder me informar, e não necessariamente está implementado, mas assim, isso vai ser implementado. Então, as empresas, nós temos empresa chinesa atuando no Brasil que já declarou publicamente que vai rastrear 100% da sua originação de soja. Então, acabou, a rastreabilidade está aí, né? Muito bem. O caso europeu, eu acho o seguinte: eu acho que esse discurso está errado, mas eu acho que na prática pode ocorrer, tá? Que é realmente a gente perder participação no mercado europeu e outro substituir a gente. Isso aconteceu quando a China impôs uma tarifa sobre a soja americana, saiu soja americana de lá e cresceu soja brasileira lá, e os americanos roubaram o mercado nosso na Europa. Então, é disso que eu digo que você vai provocar uma realocação que não é ineficiente no mercado. Você vai gerar uma alocação ruim, tá? Que, a meu ver, vai custar caro para o europeu. O europeu vai perceber que isso é caro, tá? E provavelmente vai prejudicar um pouco o Brasil, porque o Brasil passa a ter, digamos assim, soja sobrando, e isso vai depreciar o nosso produto e valorizar o produto de outros, o que para nós é ruim. Marcelo, não vou te fazer pergunta específica, não. Vou te pedir para você entrar nessa conversa aqui. Como é que você vê essa questão? O jogo mudou definitivamente. A ideia de que a China pode ser a salvação na lavoura, com exigências de compliance mais, digamos, complacentes, te parece um equívoco, não é esse o caminho a seguir? Que jogo que o Brasil quer jogar? E aproveitando uma pergunta que deve jogar, e uma pergunta que nos foi feita agora, se é realista imaginar que, vamos falar com toda a franqueza, que nesta administração a gente possa jogar um jogo substantivamente diferente. Você é muito franco, o jogo mudou e eu fico surpreso que pessoas ainda não entendam que o jogo mudou. A gente precisa entender que o comércio internacional, em primeiro lugar, ele é praticado e organizado por gente muito profissional. Tá? Profissionais de mercado, profissionais das relações internacionais, profissionais do comércio internacional. A disputa de cada centímetro é efetivamente medido
por países. E não existe espaço vazio no mercado internacional, seja onde for. Imaginar que a China é compradora de tudo e de qualquer coisa no mundo é o maior erro estratégico que qualquer fornecedor pode colocar. Porque nós não podemos esquecer que o mercado internacional possui links, braços. Vamos sair um pouquinho aqui da soja e vamos citar alguns outros exemplos aqui do Brasil. Boi. O termo técnico é o seguinte: quando você desmonta um boi, você o separa em centenas de partes. A China é o maior comprador de carne bovina brasileira porque tem uma parte desse bovino que é consumido pela Europa, tem uma parte desse bovino que é consumido pelos Estados Unidos. Se a gente perde essa parte europeia ou essa parte americana, nós não conseguimos abastecer o mercado chinês tal qual está. A Europa é o nosso maior mercado de frutas, é o nosso maior mercado de suco laranja, é o nosso maior mercado de café. E mais do que isso, você tem a influência de tendências de mercado, de tendências de consumo que são construídas dentro da Europa e Estados Unidos e horizontalizadas no mundo, são transversais no mundo. Vamos pegar o exemplo da Cófico, que o André citou, maior compradora de soja do mundo, o maior comprador de soja do Brasil, que já falou que está rastreando 100% a sua produção. O último empréstimo que a Cófico fez foi de um sindicato de bancos europeus e americanos, 2,5 bilhões de dólares, complementados com mais 650 bilhões de dólares depois. Lastreados em quê? Em compromissos socioambientais. Então, a empresa se comprometeu numa série de ações sociais e ambientais dentro da sua área de ocupação no mundo. Gente, o jogo mudou. O jogo mudou. E nós precisamos mudar o nosso jogo. Nós precisamos reconhecer que, lamentavelmente, a imagem que nós temos lá fora hoje é muito ruim, porque foi um desastre da política ambiental nesses últimos 3 anos, confirmado pelas fotos que hoje rodam o mundo das balsas de garimpo trafegando pelo Rio Madeira. Isso é um desastre para o Brasil. E a gente acha que isso é um problema da mineração, mas isso é um problema que vai cair em cima do agro, vai cair em cima da indústria, vai cair em cima do serviço, vai cair em cima de tudo. Então, Sérgio, é o seguinte, o mercado internacional, eu acho que ele está de braços abertos para o Brasil. Vai depender do nosso profissionalismo, da nossa visão de mercado e da nossa inteligência de mercado, como é que a gente vai acessar esses pontos. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil pra caramba. Mas quem quer se estabelecer num mundo competitivo tem que saber ser profissional e tem que saber mudar seus rumos quando necessário. Isso é a última pergunta. Se a turma atual está preparada para fazer isso, no meu ponto de vista, como Marcelo Brito está falando, não é o presidente da APAG, não. Marcelo Brito, se está preparada para fazer isso, com exceção do mapa, eu acredito que não. Muito bom, Marcelo. Emily, surgiu uma pergunta aqui, eu estou tentando localizar aqui para dar autoria, vou pedir perdão aqui porque estou com dificuldade, mas a questão de essa imposição de uma taxação para fazer o ajuste de carbono na fronteira, isto pode afetar outros setores importantes da economia brasileira, né? Eu só queria que você fizesse um comentário a esse respeito. Sim, então o CBAM, como ele é conhecido aqui, o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira europeia, ele inicialmente vai ser baseado assim em alguns dos sectores mais intensivos de energia da União Europeia, ou seja, aço, alumínio, fertilizantes, e nesse sentido, da mesma forma que essa proposta de due diligence, o escopo será acrescentado ao longo do tempo. Um dos pontos que temos que lembrar é que, uma vez os regulamentos como esses dois políticas públicas sejam adotados pelo Parlamento, o Parlamento e os Estados-membros dão à Comissão Europeia uma nova prerrogativa, que é a prerrogativa de publicar atos delegados nos quais a Comissão Europeia pode tomar decisões por si mesmo, sem passar uma nova consulta ao Parlamento e aos Estados-membros. E é bem dentro dessa configuração que imaginamos que, nos dois casos, as
listas acabarão aumentando ao longo do tempo para incorporar mais sectores. No caso do CBAM, por entanto, estamos olhando pelo maior risco de leakage. Então, maior risco que essas indústrias saiam da União Europeia por causa do aumento do custo de carbono, que essa semana subiu para 68 euros por tonelada. Estamos imaginando que daqui a 2030 estaremos bem em cima de 100 dólares por tonelada. Então, a questão de custo, ele intervém também. E eu acho que uma vez que a gente vai ver assim o impacto dos custos das medidas, veremos novas medidas entrando para ser contramedidas do aumento de custo. Isso não quer dizer que os europeus não estão prontos a assumir os custos. Eu acho que isso ficou muito claro pelo vice-presidente da Comissão Europeia, o Frans Timmermans, ele tem dito. E será extremamente complicado e caro, e por isso também que teve esse orçamento desbloqueado de 1/3 assim, do orçamento europeu, 1,9 trilhões de euros para a implementação, porque se entende assim, que até uma soja mais cara entrando, ou uma substituição da soja por outras proteínas vegetais produzidas na União Europeia ou em outros locais, tudo isso terá um custo assim competitivo para a União Europeia. Mas, como o André colocou, a União Europeia tem esse assertiveness, acredita que o soft power que ela pode exibir também em termos de adopção de normas no internacional faz que, no final, ela constitui um gold standard que vai ser adotado por outros. Quando estamos olhando, por exemplo, no due diligence, o que aconteceu? O CBAM, essa medida de carbono na fronteira, foi anunciado. No dia seguinte, tivemos Washington e o Canadá anunciando que também irão olhar para uma medida similar. No caso do due diligence, o Reino Unido acaba de já adotar uma proposta muito similar, um pouquinho menos difícil em termos do compliance. E temos os democratas em Washington também propondo uma medida que quase é a mesma, com algumas sutilezas de diferença. Mas, ou seja, quando a União Europeia chega com essas grandes propostas, é verdade que tem uma parte do mundo que vai adotar medidas similares, de fato. E só queria voltar a um ponto que o Marcelo levantou, que é essa questão assim da importância de uma adequação das cadeias a algo que vai acontecer, que é a rastreabilidade, o pedido de rastreabilidade, ele não é um pedido unicamente europeu, embora assim, a proposta mais difícil na mesa hoje se situa em Bruxelas, é que o Brasil, mais uma vez, pode ganhar em muito desse desvio comercial. Ok, estamos olhando para óleo de palma. Se o Brasil conseguir a certificação que a Indonésia e a Malásia não conseguem, vai poder tomar um lugar dentro desse espaço. Então, a dificuldade vai ser, eu diria, um jogo competitivo mundial agora para os fornecedores desses produtos se enquadrarem e discutir alguns dos elementos mais práticos antes da implementação e da adoção final pelo Parlamento e o Conselho. Muito bom, estamos nos aproximando aqui da parte final da nossa conversa. Eu vejo aqui que o Marcelo deve estar aflito, porque o Marcelo acho que tem que voltar para a reunião da qual ele deu uma escapulida, né, Marcelo? Então, deixa eu abreviar aqui a nossa conversa, está excelente. Eu vou fazer aqui pergunta final para o André, para o Marcelo, e havendo tempo, Emily, aí você dá uma falada final aqui. André, tem uma pergunta aqui, acho que foi feita pelo Alexandre Cardoso. Eu vou interpretar da seguinte maneira a pergunta do Alexandre Cardoso. Quem é que poderia substituir o Brasil no fornecimento de derivados de soja para a Europa? A aproximação transatlântica entre Estados Unidos, Europa, Canadá, etc. Isto faz parte desse jogo de uma aproximação política para fazer o contrapeso ao crescimento da China
o Brasil pode ficar numa situação complicada desse ponto de vista? Outra pergunta aqui, como é que o teu setor vê isso? A tua experiência com os produtores? Predomina uma visão, eu vou dizer, à la Marcelo Brito, né? Que olha, o jogo mudou, é assim mesmo, não adianta ficar aqui fazendo um ufanismo do século XX, vamos nos adaptar, né? E tem oportunidades aí. Ou a visão do Marcelo ainda é uma visão minoritária no setor? Com respeito à primeira pergunta, Sérgio, eu tenho mais dificuldade de olhar essas grandes negociações e tal, até por uma certa falta de expertise. Mas o que eu estou enxergando aí? São dois processos, tá? Efetivamente, se a Europa pode sim substituir o Brasil, fazer o desvio de comércio, até não lembrava o nome, a Emily lembrou aí, né? E ela passaria a comprar muito mais farelo de soja dos americanos, que os americanos iriam adorar. Por quê? Porque os americanos estão estimulando muito esse mercado do diesel verde. O Biden até anunciou recentemente aí. Isso vai requerer que eles processem muita soja no mercado americano, porque o óleo vai ser a principal matéria-prima e eles vão ter muito farelo no mercado. Então, vai haver um casamento perfeito. Então, eu vejo, sim, um risco grande do Brasil perder mercado de farelo de soja na Europa. E aí nós vamos vender mais grão e menos farelo. E isso é ruim para todo mundo, é ruim para carnes e tal. Então, nesse sentido, eu acho que é bem negativo. Agora, na segunda pergunta, entre as nossas empresas, né, a visão é essa do Marcelo. Agora, o produtor rural é que a coisa é diferente. Então, nós temos duas tarefas. A primeira é fazer o produtor rural entender que não fui eu que inventei isso, é o consumidor. Então, é a primeira coisa, é tirar essa visão de que nós estamos fazendo isso por poder de mercado, para comprar mais barato soja, porque tem uma visão assim bem, uma visão bem fechadinha, assim, sabe? Tem uma dificuldade grande de ter uma visão mais aberta. E a segunda é pegar aqueles produtores que perceberam, né, o que o mercado está acontecendo e esses caras crescerem. No fundo, o que a gente quer? Esses produtores que estão vendo que o mercado está acontecendo, que expandem em cima de produtividade, que já não abrem área, não desmatam, esse produtor, ele vai dizer, não, eu vou crescer, porque eu vejo oportunidade. Então, a gente tem que separar um pouco aquela turma mais complicada dos produtores da turma que está enxergando para onde o mercado vai. E aí o Brasil está cheio. A grande maioria dos produtores de soja no Brasil, eles têm essa percepção. Só que é difícil você quebrar uma classe, né? A gente sabe disso. Então, o mercado vai fazer isso. Marcelo, para encerrar, qual é a tua visão sobre isso? Eu vou te dizer aqui quem olha de fora, né? Quem olha de fora nota que tem um setor antenado do agro, internacionalizado, sofisticado, antenado, mas não é o setor que, digamos, está ali não é o chão da fábrica, mas é o chão da fazenda, são os municípios rurais, é onde está o voto, onde está a influência, etc. A comunicação entre esses dois mundos é complicada. E a representação do agro, em particular no Congresso, acaba por refletir esse agro que está mais perto vamos dizer assim, do chão da fazenda, do produtor. Você vê isso como um impasse? A mudança na direção positiva, digamos, de maior esclarecimento, maior abertura, maior compreensão do mundo por parte de quem está ali na lida diária das suas fazendas? Sérgio, deixa eu dar o real valor do agro brasileiro para a gente entender aqui o miscommunication que tem no processo. Tá? Vou dar um exemplo aqui do Pará. O Pará é um estado tão complexo e tão difícil que, resolvendo os problemas do Pará, nós resolvemos os problemas do Brasil, tá? No que tange aí a meio ambiente e agricultura. É mais ou menos isso. Tá? Vamos lá. Eles fizeram uma análise de 254 mil CARs, Cadastro Ambiental Rural. Desses 254 mil CARs, 80% deles
não tem desmatamento pós-2008. Ou seja, estariam todos enquadrados dentro da questão europeia. 78% dessas propriedades não têm déficit de reserva legal. Então, nós poderíamos dizer aqui que 78% dos casos analisados no Pará estão em compliance, ou seja, a grande maioria. Como é que a gente lida com essa minoria? Vou pegar um segundo relatório do MET Biomas, talvez o mais complexo relatório que tem sobre desmatamento no Brasil. 99% das propriedades rurais brasileiras não foram identificadas desmatamento ilegal durante 2020. Nesse 1% restante, constatou-se 70% do desmatamento privado brasileiro. E o terceiro ponto, no último relatório do INPE de desmatamento, 28% do total dos 13 mil quilômetros quadrados foram desmatamento de grilagem de terra em terras públicas brasileiras. Então, veja bem que você está demonstrando um altíssimo grau de compliance do agronegócio brasileiro quando comparado a qualquer país do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil. Eu desafio um país do mesmo grau de desenvolvimento do Brasil a ter um compliance do agro tão grande. A pergunta que eu te faço é o seguinte: se nós sabemos quem é esse 1%, se nós sabemos quais são os 10 municípios que respondem por 65%, 70% do desmatamento ilegal brasileiro, por que nós não atacamos esse negócio fortemente? O agro brasileiro é muito bom. A representação, aliás, parte, eu não vou ser injusto aqui, parte da representação é que ainda está preso a um patrimonialismo do passado que não ajuda o pujante agro moderno e atual brasileiro. Muito bom, Marcelo. Acho que só não vou terminar por aqui com essa tua frase lapidar, porque eu queria dar a palavra aqui para a Emily para fazer as considerações finais e já de antemão agradecendo muitíssimo a todos vocês. Emily. Obrigada, Sérgio. Eu vou ser muito breve. Eu acho que essa discussão foi muito útil e muito interessante. Eu gostei muito de participar hoje com vocês de Bruxelas. Eu acho que, assim, um pouco na linha do que o Marcelo acaba de falar, a ideia de você levar as vozes, assim, de quem quer ver uma mudança, quem está respeitando, eu diria, as regras, mostrar que existe um compliance, é necessário. E o que precisamos é mais vozes aqui em Bruxelas, porque o silêncio ele não vai levar a qualquer mudança dentro da proposta que hoje, mais uma vez, está na mesa a ser discutida. Obrigada. Muito bom, gente. Olha, grande abraço para vocês. Obrigado aqui a todos que ficaram aqui conosco. Desculpa aqueles cujas perguntas eu não consegui levar aqui aos nossos participantes. Não dá para fazer tudo, mas eu tentei fazer o melhor, viu? Gostei muito. Se cuidem. Emily, você em particular aí, porque o bicho está pegando de novo na Europa. E a neve também. A neve também aqui também nos Estados Unidos, aqui também parece que hoje vai ter neve. Legal, muito bom. Um abraço grande. Tchau, obrigado. Obrigada.